Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a igreja lembra a festa à memória dos santos Filipe e Tiago Menor, apóstolos e mártires. Estes são os santos que Deus escolheu, deu-lhes uma glória eterna. Aleluia. Filipe nasceu em Betsaida, lugar de origem de Pedro e André. É o apóstolo que convida Natanael a conhecer mais intimamente Jesus. Vem e verás. Essa empolgação de Filipe possa nos contagiar. Com ele aprendemos a nos deixarmos conquistar pelo Senhor, a fim de anunciá-lo aos outros com maior eficácia. E hoje também lembramos Tiago, filho de Alfeu, natural de Nazaré, parente de Jesus, desempenhou importante papel na igreja de Jerusalém. A ele é atribuída a carta de Tiago, que nos anima a viver um cristianismo concreto e prático. Como ele mesmo dizia, a fé sem a obra de nada vale. Portanto, vamos fazer o nosso ato de amor pensando nessas palavras de Tiago. Concretizar o amor de Deus, realizar a obra de Deus em nós, é justamente vivenciar o Evangelho, como Cristo vai dizer, que Deus falava para ele e ele executava. Assim devemos ser também nós na nossa vida de cristãos. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. E vamos nos reconciliar com Deus pelo ato de contrição. Vamos pedir perdão a Deus pela ingratidão de não reconhecer Deus na pessoa do nosso irmão. Isso é deixar de concretizar o amor de Deus, é falar amo a Deus da boca para fora. Não basta, como diz São Tiago, portanto, vamos pedir perdão a Deus por todo amor que não concretiza. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me, nunca mais vos tornar a ofender. E espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes,
Por ele sois salvos, se o estás guardando tal qual ele vos foi pregado por mim. De outro modo, terias abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas, e depois aos 12. Mais tarde, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago, e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim, como a um abortivo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 18. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Reze comigo. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, à noite publica esta notícia. Reze comigo. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Reze comigo. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos de 6 a 14. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida de Jesus. Filipe, quem me vê, igualmente vê meu Pai. Evangelho de João, 14, versículos 6.9. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: Mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje nós então celebramos a festa à memória dos santos Filipe e Tiago Menor, apóstolos e mártires. Lembramos
Lembremos destes santos, a partir de Filipe, que, como nós já falamos, nasceu em Betsaida, lugar de origem de Pedro e André. É o apóstolo que convidou Natanael a conhecer mais intimamente Jesus. Vem, como ele disse, vem, verás. Possamos aprender com Filipe, que nós celebramos hoje, conquistar o Senhor, a fim de anunciá-lo aos outros com maior eficácia. Tiago, filho de Alfeu, natural de Nazaré, parente de Jesus, desempenhou importante papel na igreja de Jerusalém. A ele é atribuída a carta de Tiago, que nos ensina a viver um cristianismo prático, concreto. Santos Filipe e Tiago, o menor, apóstolos. Estes dois santos, eles se identificam muito em seus ministérios, ocupação, que quer dizer ministérios, na sua ocupação de trabalho, já a partir do chamado. Ambos conheceram Jesus e faziam parte dos 12, que Jesus chamava apóstolos, ou seja, os discípulos mais próximos dele. Ambos viveram com Cristo e o seguiram. Depois começaram a realizar as obras de evangelização e por isso foram martirizados. Os dois foram sepultados juntos na basílica chamada Santos 12 Apóstolos, que no início era dedicada apenas aos dois. Quanto a Filipe, quando Jesus o encontrou, lhe disse: vem e segue-me. Isso foi suficiente para Filipe mudar de vida, seguir os passos de Jesus. Natural de Betsaida, Filipe, que já era discípulo de João Batista, esperava o Messias há muito tempo. Ele esperava a concretização dos que os profetas anunciavam acerca do Cristo. E assim Deus o recompensou por essa espera. Foi um dos primeiros a receber o chamado do Mestre. Ele esteve com Jesus no deserto, um pouco antes do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Foi a ele que Jesus justamente vai dizer: como vamos alimentar tanta gente? E ele vai dizer: como poderíamos encontrar tantos pães para saciar a fome de toda essa gente? Filipe, ele é esse que esteve ao lado de Jesus até o fim, na última ceia, quando lhe pediu para mostrar a eles o Pai do céu. Isso no Evangelho de hoje também. Depois de Pentecostes, o apóstolo atravessou a Ásia Menor, evangelizando os povos citas e partos, obtendo assim muitas conversões a partir de sua evangelização. Enfim, ao chegar a Hierápolis, na Frígia, foi pregado de cabeça para baixo em uma cruz em forma de X, na qual morreu como mártir. Quanto a Tiago, o irmão de Jesus, justamente como São Paulo o chamou irmão de Jesus, um nome que no tempo antigo designava, na época, os parentes mais próximos da família, os chamados primos. Os primos hoje, de fato, segundo algumas fontes confiáveis, Tiago teria sido primo de Cristo, filho de Alfeu, que era irmão de São José, o pai adotivo de Jesus. Tiago também tinha um irmão que também era discípulo de Jesus, Judas Tadeu. E assim Tiago, também chamado menor, assim chamado para distingui-lo do Tiago maior, que o sucedeu à frente da igreja de Jerusalém, onde no ano 50 presidiu um importante concílio, durante o qual foram tratados diversos assuntos importantes para a época, como, por exemplo, a circuncisão. Porém, antes destes acontecimentos, Tiago se encontrava ao lado de Cristo, que lhe apareceu após a ressurreição. Tiago sempre teve uma conduta exemplar. Não comia carne, não bebia vinho.
e observava os votos. Por isso, não causa surpresa o fato de ter recebido o apelido de o Justo, autor das primeiras cartas católicas do Novo Testamento. Na carta de Tiago, como é o nome dele, Tiago recorda de modo particular aquela observância que diz, que nós conhecemos, a fé sem obras é morta. São Tiago Menor morreu como mártir, provavelmente por apedrejamento, entre os anos 62 e 66. E na primeira carta, da leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 15, versículos de 1 a 8, Paulo vai recordar aos fiéis que havia pregado o evangelho do qual deveriam permanecerem eles, os fiéis, permanecerem firmes. Como ele mesmo vai dizer, por isso sois salvos, se o estás guardando tal qual esse evangelho vos foi pregado por mim. Tão importante era que eles cumprissem, como nós dizemos hoje, a fidelidade ao catecismo da igreja, ou seja, aos ensinamentos dos apóstolos, como Paulo vai exigir que eles cumprissem os ensinamentos, guardassem os ensinamentos de Cristo, do qual ele, como ele, anunciou. Paulo fala da necessidade de guardar, que quer dizer praticar, como dizia justamente São Tiago, sem o ato da prática, guardar, como Paulo vai dizer, terias abraçado a fé em vão, de nada vale a fé sem a obra. E o evangelho que Paulo transmitiu, como ele mesmo vai dizer, identificar em primeiro lugar, ele vai dizer, é o evangelho que fala de um Cristo que morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e ele vai sempre citar, segundo as Escrituras, como mostrando ali um catecismo, um ensinamento que não pode ser mudado. E ele vai dizer, também lhe pregou o evangelho de um Cristo que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu, o Cristo das aparições, que apareceu a Tiago, e permaneceu com Tiago em várias aparições, apareceu a Cefas, como ele mesmo diz, e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Muitos hoje, inclusive pessoas não católicas, como atacam as aparições, dizendo que não são verdadeiras. Cristo apareceu depois da sua ressurreição várias vezes, e aqui é citado várias vezes, morreu ele. Primeiramente, Paulo vai identificar o seu ensinamento na raiz, dizendo que ele anunciava um Cristo que morreu por nossos pecados. Um Cristo que foi sepultado, era necessário concretizar isso, mas que ao terceiro dia ressuscitou. E por fim, de um Cristo que apareceu. As aparições, portanto, nós não podemos vivenciar o Evangelho sem aceitar as aparições. Como ele mesmo vai dizer, por fim apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último apareceu a mim como a um abortivo, ou seja, depois da ascensão Jesus apareceu a Paulo, ou seja, confirma que o Cristo ressuscitado é o Cristo das aparições e que ele tem autonomia de aparecer quando quiser. Isso não está ligado diretamente àquele momento que nós chamamos da sua segunda vinda, mas está ligado à preparação da sua vinda, os sinais que antecedem a vinda de Jesus. E no Salmo responsorial, o Salmo 18, nós cantamos: seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Quão lindo nós cantamos, que proclamem os céus a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz, e chegaram aos confins do universo a sua voz por meio e graças a eles
esses missionários que deram suas vidas, como a exemplo justamente de Tiago e São Filipe, são os santos que nós hoje celebramos. Eles fizeram soar a voz de Jesus em toda a terra, porque Jesus disse para eles: ide anunciar o Evangelho a todas as criaturas. E o Evangelho de João 14, 6 a 14, Jesus vai dizer a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. A partir daí, Jesus vai direcionar uma catequese, justamente a partir do diálogo com Filipe, vai usar palavras bem simples, claras, para revelar o mistério que envolve ele em união com o Pai e a Santíssima Trindade. Quem me viu, viu o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. É o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Essa união do Filho com o Pai, do qual foi defendida, como nós ontem estudamos a vida de Santo Atanásio, que defendeu a divindade de Jesus, mas como existiam pessoas usadas pelo inimigo, pelo diabo mesmo, como os arianos, justamente que defendiam a não divindade de Jesus, e Jesus falando aqui da divindade, ele e o Pai são um, na unidade. E ele vai dizer: se vós me conhecesseis, conhecereis também meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. E vai dizer Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. E Jesus vai responder: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? E cabe a nós perguntar: e eu? Quanto tempo estou com Cristo? Já o conheço? Jesus Cristo disse: quem me viu, viu o Pai. Jesus é o Verbo que faz realizar em si as obras de Deus. Quem me viu, viu o Pai. E eu faço as obras de Deus também, se realizarem em mim, como diz Tiago: a fé sem as obras é morta. Eu sou mais um desses que faço a minha fé se manifestar nas minhas palavras ou nas minhas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Acreditar em Jesus é praticar suas obras, é isso que ele quis dizer. E eu acredito praticando? Ou sou mais um desses? Acreditar apenas na teoria? Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Tiago entendeu bem o que significa isso. A nossa missão é praticar as obras que Jesus realizou. Porque ele disse: farás as obras que eu faço e farás ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que ele quis dizer com isso, Jesus? Indo para o Pai, vai aparecer uma terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Paráclito, o Espírito Santo, que nos auxiliará a fazer obras ainda maiores do que esta que ele realizou, porque o Espírito Santo só desceria após sua subida, e que nós participaríamos da unção da Santíssima Trindade. Ele e o Pai eram dois. Nós somos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos três pessoas para nos auxiliar. E ele vai completar: e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Portanto, como Cristo disse, se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. E o nosso pedido deve ser, justamente como nós rezamos todos os dias aqui no início, a presença do Espírito Santo. Ele nos auxiliará a fazer as obras maiores do que Cristo realizou, porque nós estamos em união com a Santíssima Trindade, enquanto Jesus ainda estiver em união com o Pai apenas. Filipe, ao dizer ao Senhor: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ajuda-nos a esclarecer a missão de Jesus. Tiago
Filipe ele vai dar uma introdução para aquilo que nós precisávamos aprender. Como realizar as obras de Deus. Filipe justamente entendeu que Cristo é a realização das promessas, das antigas promessas dos profetas que estavam se realizando em Jesus. Mas ele não queria duvidar, ele não estava duvidando, Filipe. Ele era apressado, queria apressar essa manifestação teofânica, vamos dizer assim. Ele não queria que Jesus fosse para o sofrimento. Mostra-nos logo, Pai. Isso nos basta, eu acredito em Ti. Tu não precisa sofrer, não. Jesus faz uma verdadeira catequese sobre sua identificação com o Pai, porque Ele é obediente. O que o Pai quer, o Filho executa. O que o Pai manda dizer, o Filho realiza com palavras, com ações. O Filho ama o Pai e lhe é obediente. Pela fé em Jesus, seus discípulos poderão realizar obras ainda maiores do que as feitas por Jesus durante sua missão terrena. Portanto, Filipe foi missionário na Turquia e lá mesmo sofreu o martírio. Tiago, filho de Alfeu, é um dos 12 e autor da carta de Tiago. Ambos apóstolos ocuparam o cargo de responsabilidade tão grande em suas comunidades e responderam ao chamado de Jesus. Tiago morreu mártir pelo ano 62. Que possamos pedir a intercessão desses santos nas nossas vidas hoje. Ó Jesus, Divino Mestre, disseste a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ajuda-nos, ó Cristo, a permanecermos fiéis a Ti e sermos discípulos realizadores de Tua palavra e aumentai a nossa fé. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-nos a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-nos a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Quem reza se salva. Já rezou as laudes hoje? Vou deixar o link aqui para você rezar os salmos, os hinos e os cânticos. Quem reza se salva de fato, se rezar todos os dias, porque a oração deve ser um alimento. Quem reza, tendo a oração como alimento, vai encontrar a salvação, porque não esqueceu de rezar nenhum dia. Portanto, reze conosco, porque conosco você vai rezar todos os dias. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se. Toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Santos Tiago e Filipe, rogai por nós. Salve lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.
Amém.